Olá, turma. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo. E aqui, como sempre, né, o professor Eduardo. E hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso módulo Antiguidade. E hoje nós vamos falar sobre... Só um instante. Hoje o tema da nossa aula é Grécia. Mais um tema do nosso módulo de História Antiga. E se você não é inscrito no nosso canal, torne-se inscrito. Se você já é inscrito, deixe seu like, seu comentário. Isso seria de suma importância para nós, né? Para mostrar ao YouTube a importância dos conteúdos do nosso canal para a plataforma. Compartilhe, divulgue. Se esse material é importante para você, se foi útil para você, talvez ele também seja útil para o seu colega. Você estudante, você pesquisador, você universitário. Não deixe de estar compartilhando, não deixe de estar deixando seu like. E vamos juntos expandir esse canal, esse material para tantas quantas pessoas possíveis, tá? Então vamos lá, turma. Grécia. A Grécia Antiga era um conjunto de cidades independentes espalhadas pelo mar Mediterrâneo e pelo mar Egeu. E era uma vasta região chamada de Elade pelos gregos, tá? As cidades gregas localizavam-se em campos férteis, mas separados por montanhas difíceis de atravessar. Então a Grécia ela enfrentava o mesmo problema que os fenícios. Por isso, o principal contato entre eles se estabelecia pelo mar, em um litoral formado por um grande número de baías, golfos e portos naturais. Essa característica geográfica explica a importância da navegação, a pesca e o comércio marítimo que tiveram para os antigos gregos. Esse é um mapa do que seria a Grécia Antiga, né? Aqui acompanhando a seta, você pode identificar as principais cidades da Grécia naquele período. Os Micenas, aqui a Grécia, Atenas, Creta, Rhodes, Miletos, Troia está aqui em cima. Troia já não faz parte da Grécia, tá? Aqui é a Ásia Menor. Então esse seria o mapa da Grécia da Antiguidade, banhada pelo Mar Egeu e o Mar Mediterrâneo. E aqui o conjunto de ilhas, né? As baías e golfos. Então era uma região de geografia bastante arredia, né, para eles, cujo oceano foi a única forma que eles tiveram para desenvolvimento, né, de sua civilização. A maior parte dos povos gregos viviam na região dos Balcãs. A região dos Balcãs se localiza no sul da Europa. E esse território podia ser dividido em três partes. A Grécia continental, onde ficam as cidades de Atenas e Tebas. A Grécia peninsular, dominada por Esparta. A Grécia insular, onde ficavam as ilhas de Creta e Delos. As terras situadas além desses limites eram habitados por povos que não falavam o grego e eram chamados de bárbaros pelos helenos. Os helenos são os mesmos gregos, né? Que até então eles não se identificavam como gregos, já que a principal cidade era a cidade de origem, era Elade, então eles eram conhecidos como helenos. E a fonética era uma referência para identificação étnica. Então quem não falasse grego era classificado como bárbaro, por conta da dialética, por conta da língua, da fonética, tá? As terras dos bárbaros eram usadas para pilhagem e comércio de alimentos, metais e escravos. Então é notório para nós que todos aqueles que não faziam parte do território grego se serviam para pilhagem. Pilhagem é o ato de guerrear. É quando uma nação ela tenta dominar uma nação inferior. Então, por eles acharem que os bárbaros eram inferiores, então eles sofriam esses ataques. E também era uma estratégia
de enriquecimento e expansão territorial, tá? Haja vista que é um território montanhoso, assim como o território fenício, então eles precisavam expandir esse território pelo meio da guerra, tá? E pelo meio da guerra se conseguia os alimentos do inimigo, os metais do território inimigo, e o próprio inimigo era transformado em escravo, tá? A cultura grega surgiu na Península Balcânica e dali se difundiu para outras regiões, num processo que durou muitos séculos e envolveu muitos povos. Então a Grécia ela é uma junção de povos diferentes e distintos entre si, até antes de se unificarem. É por isso que indivíduos em cidades tão distantes podiam falar a mesma língua. Antes das primeiras evidências de uma cultura grega naquela região, existia na parte insular da Grécia uma grande civilização. Ela também tinha como centro a ilha de Creta e por isso ficou conhecida como civilização cretense. Enquanto os cretenses erguiam em Creta luxuosos palácios, povos nômades começaram a migrar para os Balcãs. Então surge, se desenvolve uma civilização cretense e outros povos vão se chegando para junto daquela região, né? A assimilação cultural começa a surgir a partir dali. O primeiro deles, entre esses povos nômades que se deslocaram para os Balcãs, foram os aqueus e se estabeleceu na região do Peloponeso. O centro dessa nova sociedade eram os palácios da cidade de Micenas. Por isso a civilização criada pelos aqueus ficou conhecida como micênica, por ter sido desenvolvido na região de Micenas. E os micênicos, desenvolveram o comércio marítimo e adotaram também uma forma de governo centrada no poder de dois reis, que governavam cada qual em seu palácio. A escrita micênica, preservada em tabuinhas e vasos de cerâmica, era um dialeto grego. Então você já vê a junção de culturas, né? Um povo que já trazia esse dialeto, no caso o grego, que depois vai se transformar em idioma nacional, né? Os palácios micênicos foram destruídos por volta de 1200 a.C. É possível que dificuldades econômicas, terremotos, somados à chegada dos dórios, mais um outro povo que vai migrar para aquela região, tenham provocado o fim dessa civilização. No mesmo período em que os dórios se estabeleciam em Creta e na Grécia peninsular, os jônios e os eólios ocupavam a Grécia continental. Então aí você tem o seguinte: aqueus, dórios, jônios e eólios, povos indo-europeus que deram origem aos gregos. Lembrando que indo-europeus são aqueles povos migrantes ou imigrantes, melhor dizendo, da Ásia Menor, tá? E todos esses povos, eles vão se estabelecer ali na Grécia. Sobre a Guerra de Troia, que é uma guerra que vai acontecer entre os micênicos e os troianos, tá? O que se conhece da história grega entre os séculos 13 e 8 a.C. se deve principalmente às informações fornecidas pelos poemas Ilíada e Odisseia, atribuídos a Homero, que viveu por volta do ano 800 a.C. O que isso tem a ver? É porque Homero, ele por ter sido um contemporâneo da Guerra de Troia, então ele fez muito registro sobre esse episódio da história. Então, muito da referência da Grécia desse período se encontra nessas duas obras, tá? Sendo que a Ilíada narra um breve período do último ano da Guerra de Troia, que foi uma guerra entre os aqueus, né? Os gregos micênicos, e os troianos. E a Odisseia relata o retorno do herói grego Odisseu ou Ulisses para sua terra natal, que era a ilha de Ítaca. E esse Ulisses ele também foi um guerreiro que lutou nessa guerra contra a Troia. A sociedade que se formou entre os séculos 12 e 8 a.C. era muito diferente da micênica.
As novas comunidades estavam organizadas em famílias que incluíam escravos, animais, terras e casas, né, suas próprias residências. O governo era exercido por uma assembleia composta de membros das famílias nobres, e essas famílias cuidavam das leis. Então você já vê um grupo aristocrático, um grupo nobre de influência, cuidando das leis administrativas e da justiça e da defesa daquele território, né? E nessas assembleias, seus membros tinham direito à fala e ao voto. Tá? A partir do século 8 a.C., o crescimento da população grega estimulou o ressurgimento do comércio e o aparecimento de várias cidades isoladas uma das outras. Então, o isolamento ele ainda é presente naquela região. Tá? Essas cidades ficaram conhecidas como polis pelos gregos. Cada uma delas transformou-se num estado independente, já que por conta da dificuldade de acesso e de contato entre elas, então nada mais justo do que cada um tivesse o seu próprio centro administrativo, né? E com suas próprias leis e governo. Por isso elas também são conhecidas como cidade-estado, que são os centros administrativos em cada cidade, né? Ou cada cidade com o seu próprio centro administrativo. Ainda que fossem governadas por reis, as polis permitiam que seus cidadãos interferissem nos assuntos do governo. A discussão e participação dos cidadãos nas decisões sobre os rumos da polis deu origem à palavra política. Agora aí tem um detalhe, não é que todas as pessoas, que todos os habitantes tinham acesso às decisões políticas, porque é preciso entender antes de qualquer coisa quem é considerado cidadão dentro dessa sociedade. Então, cidadão nessa sociedade são os aristocratas, tá? São os nobres. Só eles tinham o direito de participar da vida política da cidade. Então, qualquer um outro habitante daquela região que não fosse do meio da aristocracia, que não fosse do meio da nobreza ou das famílias com referência, eles não eram considerados cidadãos. Na Grécia, por volta do século 9 e 8 a.C., a população cresceu rapidamente e as terras agrícolas tornaram-se insuficientes para o sustento das pessoas. E enquanto os aristocratas ficavam com mais terras, os camponeses pobres se viam obrigados a trabalhar para eles. Isso aí seria, no caso, o embrião do que se tornaria o sistema feudal na Idade Média. Mas nós ainda vamos ver isso lá na frente, no nosso módulo Idade Média, tá? Muitos camponeses endividados tornaram-se escravos, escravos por dívida. Aqui, nesse período, o escravo ainda não era uma justificativa de cor. Você poderia ver também uma pessoa branca ser escrava por conta de dívidas não saldadas, né? Essa situação gerou várias tensões sociais. E a saída encontrada para diminuir as pressões sociais foi ocupar terras ao longo do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro. Aí a questão que eu já havia falado anteriormente. Como não tem como expandir o território, como não tem como ampliar, né, os seus domínios, então vai se conquistando terras habitadas por outras civilizações, por outros povos, para poder se anexar a esse território conquistado ao já existente. E assim você vai ampliando o território. Essa era a lógica de expansionista da Grécia Antiga e de muitas outras civilizações da Antiguidade, tá? E isso vai perdurar até na Idade Moderna, que vai desencadear na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Mas isso é um outro assunto. Assim, entre os séculos 8 e 9 a.C., os gregos fundaram colônias no sul da Europa, no norte da África, na Ásia Menor e na costa do Mar Negro. E a expansão colonial grega estimulou o comércio marítimo e a utilização de moedas, que passaram a ser cunhadas pelas diversas cidades gregas. Tá? Essas moedas eram uma forma de tornar o comércio mais dinâmico e sair daquela ideia de comércio de troca, o escambo, né? Trocar uma mercadoria pela outra. Então, a moeda, seja ela de bronze, de prata ou de ouro, ela tinha um valor representativo e isso tornava o comércio mais dinâmico e eficiente.
Os gregos não foram os primeiros a usar metais preciosos nas trocas comerciais, né? Mas tiveram um papel fundamental na sua difusão e do uso da cunhagem de moedas, dando-lhes o formato arredondado. Aqui ao lado nós temos duas moedas desse período, uma de bronze e uma outra de prata, para você ter uma ideia de como era o aspecto dessas moedas da Grécia Antiga. Turma, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha sido produtivo para vocês. E não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de deixar seu comentário, não se esqueça de divulgar o conteúdo do nosso canal, tá? E até uma próxima.